Olá! Há 5 anos, o Brasil vivia um dos momentos mais difíceis da sua história recente, a pandemia de Covid-19. O vírus mudou rotinas, impôs desafios e levou milhões de vidas em todo o mundo. No centro dessa batalha estavam os profissionais da saúde, que enfrentaram jornadas exaustivas, tomaram decisões difíceis e lidaram com o impacto emocional de uma crise sem precedentes. Hoje, para refletirmos sobre esse período e entendermos os aprendizados que ficaram, conversamos com João Vanderlei Kramer, enfermeiro há mais de 30 anos e que esteve na linha de frente do combate à pandemia. Como foi essa experiência? O que mudou na saúde e na sociedade nesses 5 anos? Quais as principais sequelas físicas e emocionais que o vírus nos deixou? Se uma pandemia nova surgisse, estaríamos preparados? É sobre isso que vamos falar agora. João, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Vitalidade. Hoje fazendo essa reflexão tão importante, né, neste ano de 2025, que marca os 5 anos, então, da Covid-19 no Brasil. Tudo bom, Tatiana? Muito obrigado aí pelo convite. Fico à disposição, né? Me apresentar rapidinho. Gostaria de que falasse um pouco mais da tua experiência, 32 anos de enfermagem. Já me apresentou, mas minha história já vem há 32 anos, realmente, dentro da área da saúde, né? Comecei no interior do estado, trabalhando no interior do estado, né? Vim à região de Novo Hamburgo há 24 anos, já estou morando aqui. E aqui foi, então, que eu consegui, né, aprimorar, né, meus conhecimentos dentro da área da saúde, fazendo a faculdade, né? Hoje trabalhando na área de emergência, né? Na verdade sempre foi um foco, né? E trabalhando na área da docência também. É professora, então, aqui em Novo Hamburgo? Também do curso técnico de enfermagem. Você trabalha na rede pública aqui da cidade? Isso, eu trabalho na Fundação Municipal de Saúde, já são 10 anos que eu trabalho, né, junto à Fundação. Passei todo o período do Covid trabalhando, né, dentro da ala Covid praticamente, né. Eu sempre costumo dizer que eu fui o único profissional que iniciou e terminou o Covid, né. Na verdade, a ala Covid ela abriu, né, com um plantão meu e terminou ao fim de um plantão meu. Então, literalmente, eu sempre digo que eu abri e fechei a ala Covid em Novo Hamburgo. E que eu me recorde, eu fui o único dentro da área da enfermagem, né, que permaneceu do início ao fim, né, no Covid. João, como foi estar nessa linha de frente, então, durante todo o período crítico, né, da pandemia aqui na nossa cidade? Tatiana, é um processo bem complicado, né? Às vezes a gente até tem dificuldade em falar, né, sobre isso. Mas vou tentar me posicionar de uma maneira que as emoções fiquem um pouquinho de lado, tá? Até peço desculpas se em algum momento venha me emocionar um pouquinho, mas é sempre difícil lembrar, né, do que se passou. O Covid aqui, no contexto geral, eu não falo só Novo Hamburgo, né? No contexto geral, ele foi um acometimento muito difícil para todo mundo, e não seria diferente para a área da saúde também, para os profissionais que trabalharam nesse período, né? Nós tivemos período inicial, eu sempre digo assim que foram 3 períodos, né, dentro do Covid, que foi o período inicial, onde a gente não imaginava tudo que ia passar. Nós tivemos um período de boom, né, que é o período em que realmente a contaminação viral aconteceu de forma bem efetiva. Foi o período em que a gente teve o maior número de perdas, né? E a gente teve o período final, então, de contaminação, onde os sintomas se apresentaram com características mais leves, né? E onde o vírus, então, acabou perdendo a força, né, e a contaminação viral, então, cessou, né? Pelas reflexões que tu faz de todo esse tempo da Covid, né, teve períodos que foram mais críticos, né? Qual foi o momento mais difícil? Te digo assim que todos os momentos foram difíceis, né? Todos os momentos foram difíceis, mas dentro dos mais complicados,
foi um momento em que aconteceu o boom da doença, né? Onde realmente a gente começou a ter perdas, né? E não eram perdas pequenas, né? Eram bem substanciais em relação à doença. Quando a Covid chegou, quando abriu a ala Covid, vocês da área da saúde já tinham a dimensão do que estava por vir? Vocês estavam preparados? O sistema estava preparado para tudo que ia acontecer? Qual é a avaliação que tu faz desse momento? Não, Tatiana, eu digo sempre assim, ó, que eu acredito que ninguém estava preparado para a dimensão do que vinha pela frente, né? Nem em contexto profissional, nem em contexto de área física, nem em contexto de área de material, tá? Eu acredito que ninguém estava na ideia do que poderia vir pela frente. Até se imaginava algumas coisas e como a gente estava conversando antes, eu acredito que muitas pessoas subestimavam ainda o que poderia de vir, né? A questão de pensar que quem sabe fosse só uma contaminação leve, mas como o vírus ele tinha uma condição de se propagar muito rápido dentro da população, você pensar que quem sabe fosse uma propagação de um quadro gripal, daqui a pouco vai passar, mas nós vamos cuidar para que a população não se contamine, né, em massa, enfim. Só que ele se mostrou totalmente diferente, né, ao que muito se esperava, né? Tanto que no boom, que nem eu digo, né, que aconteceu, por mais que se preparasse ou se pensasse em estar preparado, né, infelizmente não se tinha o que fazer. Aqui a gente fala e pensa, né, nós do lado de fora, a gente acompanhou o começo aqui no Vitalidade, conversamos com vários especialistas, eles vieram aqui no início falar, ainda não tinha chegado no Brasil a Covid, começou lá em início de março, né, mais ou menos. E se tinha uma estimativa, não, o pessoal vai ficar em lockdown, vai ficar em casa até abril, né? E logo vai passar, vai normalizar, né? Até que que fechou inteiro, né? Porque começou realmente o número de acometidos a dobrar, triplicar em muito pouco tempo, né? Vocês que acompanharam de perto, como foi essa evolução, assim, e como foi para ti esse choque, né? E se em algum momento tu pensou, meu Deus, eu não vou aguentar, vou desistir, o que eu vou fazer? Que sentimentos vinham, né, afloravam nesse momento? Essa informação que tu traz a respeito de tempo, tá? A gente também tinha, os profissionais também tinham, né? Daquela ideia de dizer, olha, vai ser 2 meses, 3 meses e depois vai se cessar, né? Mas não se tinha o conhecimento até então da agressividade do vírus, do que ele poderia trazer ainda junto com ele, né? E o tempo ele foi se estendendo, de 2 meses foi para 3 meses, de 3 meses foi para 4 meses, 5 meses, 6 meses, um ano. Novas cepas, né? Novas ondas. E aí quando você pensava em que, olha, agora vai dar uma acalmada, vinha outra onda, né? E outra cepa do vírus, enfim, e acabava protelando mais e mais e mais esse tempo. A questão das estruturas, né? De se pensar, diz, olha, vocês estavam preparados para 2 meses, 3 meses? Era a ideia que se tinha. E aí se tinha que se reprogramar, passava 2 meses, se reprogramava de novo, diz, olha, vamos programar para mais 2, 3 meses, e assim foi até o final do Covid. Então, a questão do preparo, né, ele era uma dimensão constante, né? A gente sempre estava procurando melhorar e adiantar coisas, porque a gente nunca sabia, a gente não tinha aquele processo de, olha, a condição viral, ele vai durar 2 meses, 3 meses, que é uma ideia que a gente sempre tem, e ele acabou se estendendo, né?
Aqui a gente conversou um pouquinho se o sistema de saúde estava preparado para uma crise dessa magnitude, né? Os profissionais foram reconhecendo aos poucos, se adaptando, mas em termos de estrutura foi uma correria também, foi muito difícil, oxigênio para todo mundo e todas as medidas que precisavam ser tomadas em termos de medicamento e de auxílio, né, para que as pessoas pudessem respirar, que é para se manter vida. Como foi? Nós tivemos o período inicial, né, onde a gente teve material e equipamentos em abundância, né? Até a gente tinha um estoque de material, enfim. E como a gente estava comentando, a gente não imaginava, né, que esse boom iria acontecer de uma forma tão agressiva. E eu acredito assim que todas as instituições de saúde também tiveram essa surpresa. Aqui né? em Novo Hamburgo foi assim também. Foi assim também, né? Então, assim, ó, não só Novo Hamburgo, mas eu acho que a gente tem que levar isso em consideração de uma condição geral, porque nenhuma instituição, acho que previa, né, de que isso poderia chegar ao nível que chegou, né? As preparações, elas sempre acontecem, né? Mas por mais, na condição do Covid, por mais que se tivesse uma preocupação, e teve a preocupação em ter um preparo, em ter uma assistência, uma condição de assistência para esses pacientes, não se previa que fosse chegar à dimensão que chegou, né? Tanto que comentasse a questão de suprimentos de medicamentos, oxigênio, ventiladores, estrutura física, né? Teve que ser tudo remanejado e readaptado à medida que as coisas iam acontecendo, né? Você preparou para uma condição e, na verdade, você teve outra, né? Você preparou para uma condição grave, só que nós tivemos uma condição gravíssima, né? Então, essa condição de adaptação, ela foi uma coisa constante do início ao fim do processo do Covid. E os teus colegas, como que foi trabalhar nesse período, ver as pessoas adoecendo, o medo de se contaminar, né? Embora vocês estivessem ali todos com os equipamentos, né, de segurança, né, que se falou bastante na época, necessários para garantir segurança, mas é uma coisa muito sutil também, né, da contaminação. Na questão do preparo, Tatiana, por mais que o equipamento de segurança ele seja uma ajuda, né, de proteção, ele não é uma garantia de que não vai pegar, ainda mais na condição do Covid, né? O medo, ele sempre participou, né, do processo. Ele sempre participou de todo o processo, do início ao fim da questão da contaminação. E por mais que a gente tivesse os EPIs, tivesse material disponível para a questão de segurança, o medo ele sempre é vigente, ele sempre participa, ele sempre está junto, né? E por mais também que a gente tivesse todos os equipamentos, a gente teve, né, durante todo o processo, todos os equipamentos disponíveis para a questão de segurança pessoal, mesmo assim a gente teve, né, profissionais que foram contaminados, né, que alguns sucumbiram, né, frente ao Covid, alguns conseguiram se recuperar, estão sofrendo com sequelas, né, infelizmente, mas conseguiram, né, manter a questão de vida, né. Quanto à questão de conhecimento profissional, né, muito pouco se tinha em saber o que realmente era o Covid, e durante esse processo todo, todas as informações novas que vinham vindo, elas eram repassadas para os profissionais, tá? Na questão dos enfermeiros, os enfermeiros passavam para a equipe técnica, o que se tinha de novidade de vírus, frente ao vírus, né? E quanto à questão de cuidados, tanto com o paciente como com a condição de biossegurança para si mesmo, né? Então, o Covid, na verdade, quando ele chegou, pouco se sabia, e à medida que foi se apresentando e que foi se manifestando,
à medida que os estudos sobre ele foram avançando, as informações elas iam sendo repassadas, né, para as equipes que estavam na linha de frente. Então ele foi um aprendizado constante do início ao fim. E eu digo que ele ainda é um aprendizado. Ele ainda é um aprendizado. Até porque nós ainda temos casos de Covid, não na condição tão agressiva quanto a gente teve na pandemia, mas ele não é um vírus extinto, então ele ainda existe, né? Ainda temos casos, quem sabe, né, eu espero que isso não aconteça, mas quem sabe a gente venha a ter casos mais graves ainda, né? E quem sabe a gente venha a ter mais casos de Covid, né, no transcorrer da nossa história ainda. Eu espero, que nem eu disse, que não seja numa condição que a gente passou, né, na condição anterior, mas eu acho interessante colocar que ele não está extinto, né? Ele ainda existe entre nós, ainda existem casos, né? E existem casos hoje mais leves do que na condição que a gente teve anterior, né? Mas nesse momento, agora em 2025, tanto o sistema de saúde quanto os profissionais, né, eles já estariam mais capacitados e instrumentalizados para enfrentar uma crise generalizada do que naquela época, pela experiência toda que se teve? Pela experiência que se teve, sim, né? E eu acredito que as próprias instituições de saúde hoje, né, como a gente estava comentando, o início foi uma surpresa, né? Ninguém esperava que isso fosse tornar ou tomar uma dimensão tão grande quanto tomou, né? Hoje, né, se fôssemos ter uma nova onda de Covid, eu espero que isso não aconteça, né? Vou deixar o registro, né? Porque quem passou aquilo ali não quer que volte, né? Agora já temos a vacinação, que foi, né? Temos a vacinação, sim. Importantíssima. Importantíssima, né, dentro do contexto. Mas eu acredito, sim, que hoje as instituições já tivessem uma condição de se preparar melhor, né? E deixo também o registro, assim, que não era uma condição institucional a questão de não conseguirem, né, equipamentos, quem sabe, ou material, quem sabe. Isso foi uma questão do momento mesmo, de uso, de necessidade de muito material, de muito equipamento, e as próprias instituições fabricantes de muitos materiais, muitos medicamentos, eles não conseguiam suprir a demanda que tinha na época, né? E eu acredito que hoje, e inclusive o que ficou do Covid, né, em questões de materiais, ventiladores, estrutura física, hoje, né, se tivéssemos um novo boom de Covid, as instituições estariam, né, mais preparadas para o que poderia vir para frente. João, como lidar com tantas perdas, né? Além da exaustão física, porque o número de profissionais acabou ficando reduzido frente ao número de casos. A gente lembra de mutirões, de recrutamentos de psicólogos e de outros profissionais, inclusive para ajudar, né, porque na parte emocional, né, tanto dos trabalhadores da área da saúde quanto dos familiares das pessoas que estavam então acometidas, né, com a Covid, mas como trabalhar com essa sensação de exaustão, sabendo que outras vidas dependem, né, de ti, e também no limite, assim, né, às vezes, como a gente estava conversando nos bastidores, de ter várias pessoas precisando de um suprimento e às vezes não ter para todas elas, como lidar com essas situações extremas, como foi, né, para ti e para tua equipe? Pessoalmente, para mim, como a gente falou nos bastidores, né, não foi uma ou duas vezes que, ao término do meu plantão, né, chegar em casa, que a gente diz assim, a gente chora em casa no lugar que ninguém vê, né, de ficar um bom período de tempo embaixo de chuveiro, chorando, botando para fora, né, toda aquela angústia, aquele sofrimento. Não tem como tu participar do processo e dizer que tu não está sofrendo junto, porque está, né? E isso é fato verdadeiro. E tu pensar ao término do teu plantão, onde tu teve várias perdas, chegar no final do teu plantão e tu ter a sensação de que tu não deu o teu máximo, né? E, na verdade, a gente deu o máximo, tanto a medicina como a enfermagem, equipe de enfermeiros, técnicos, né? Todo mundo deu o seu máximo.
é difícil tu assimilar a situação e achar que tu pudesse ter feito diferente uma coisa que, na verdade, tu não tinha como fazer diferente. Eu, João, né, eu ainda carrego muito dessa condição junto comigo, né? Tem coisas que eu tenho uma facilidade em falar da parte do Covid e tem coisas que é complicado para mim hoje ainda comentar. Quem sabe no futuro, um pouco mais distante, eu consiga ter isso, né, como um facilitador dentro de um processo de conversa. De coisas que você vivenciou e viu. Que eu vivenciei e vi ali dentro, né? Claro, por questões éticas, tem muitas coisas que a gente não compartilha, né? Mas dentro das coisas que eu posso compartilhar, ainda existem coisas que me dificultam a sair de dentro de mim, né? Que ainda estão guardadinhos naquela caixinha chaveada, como a gente estava conversando antes, né? E que ainda eu quero manter guardadinho, né? Tem bastante coisa que a gente compartilha, tem bastante coisa que a gente troca ideias ainda hoje dentro do meio profissional, né? Entre médicos. Inclusive tem médicos que continuaram os plantões, trabalham conosco ainda no hospital. E até a semana passada, um fato bem interessante, até a semana passada eu encontrei uma médica que trabalhou com nós no Covid, né? A gente brincou, a gente se conhece de longa data, não de um momento muito agradável, mas a gente se conhece, trabalhou tempo junto, né? E até a gente sentou e conversou um bom tempo sobre esse processo do Covid, né? O que foi e o que a gente esperava, né? Que não acontecesse mais, né? Isso. E eu acredito que muitos profissionais, Tatiana, carregam ainda esse mesmo sentimento. Muitas vezes de não querer falar no assunto, não fugir, não querer falar no assunto, não querer abordar ele, para não desbloquear, né, algumas memórias que, quem sabe, ficaram aí do tempo do Covid. Muitas sequelas, além de física, emocionais, né, para a população e também para o pessoal, imagino, que trabalhou, né, diretamente nesses casos. Dos profissionais mais emocionais. Nós tivemos bastante perda, né, na questão profissional. Eu não falo só uma coisa regional, eu falo num contexto mais amplo que isso, né? Mas aos que ficaram, a questão emocional ela pesa bastante. Eu sempre digo assim, as perdas, né, a morte em si, ela é um processo natural, né? Um dia todos nós vamos partir, né? Mas no contexto do Covid, a questão em si era como essas pessoas partiam, né? E também de lembrar, a gente não pode esquecer isso, né? E isso é um sentimento que também tanto a medicina como a equipe de enfermagem, os profissionais que atuaram, sentiam bastante, né? A questão de não poder deixar os familiares verem os seus entes queridos antes deles terem o processo, né? O processo final, do enterro, enfim, né? Então, o Covid, ele tirou o direito dos familiares à despedida, né? E nós, como profissionais, nós sentíamos isso também. Nós temos a empatia, né, da questão da perda, de poder deixar o familiar ver, né, o seu ente querido um pouquinho antes dele passar por todo o processo, né, preparação de corpo, enfim, né, até que eles possam fazer. É um ritual importante para eles, né, verem também, participarem do que aconteceu com ele, o que levou ele a esse processo, né, para que facilite um pouquinho o processo do luto um pouco mais adiante, né. E o Covid tirou esse direito das pessoas, né. Então, muito para lembrar que as pessoas eram enterradas com o caixão fechado, caixão né? fechado. Não tinham velórios, na maioria das vezes, era um processo mais direto e rápido. E a própria angústia dos familiares, né? Todo esse processo que hoje ou antes se fazia, né? Da comunicação direta, de chegar para o familiar e dizer, olha só, foi feito tudo que foi possível pelo seu familiar, mas infelizmente, né, a gente não teve sucesso, né? Então, infelizmente, seu familiar foi a óbito. De fazer isso, esses comunicados pessoalmente, eles eram feitos por telefone, né? Então a gente sente isso também, né? Eu tive perdas
de pessoas próximas a mim, não tive perdas familiares, mas pessoas que eu considerava como da família, né? Amigo, né? Inclusive. E que também os familiares participaram desse processo de uma forma bem... Já é um processo doloroso, e aí tu receber ainda uma notícia dessas por telefone, né? Eu acho que se torna pior ainda. Traz mais frieza. Traz mais frieza no momento, enfim, né? No momento em que deveria ser uma coisa mais de acolhimento, mais acalorada, né? Então esse processo, ele trouxe muitas coisas que hoje, né, mudaram, graças a Deus, né, mudaram, voltaram de novo à rotina que era antes e nos ensinaram também, né, que esse processo de acolhimento, ele é muito importante, tanto para nós como para a família também. João, de tudo que tu vivenciou lá, tem uma história ou algum momento que tenha te marcado significativamente? Todos os momentos, né? Eu te diria que todos os momentos. Todos os momentos. O processo, assim, do início ao final. Todos os momentos. E te digo que ainda marca, né? Aquela condição da caixinha ali tá chaveadinha, né? Com alguns processos. Todas as vezes que a gente ouve falar do Covid ainda, ou a gente recebe um paciente que tem o potencial de estar contaminado, que tu faz a testagem hoje, diz, olha, realmente ele está com Covid, ele precisa de um isolamento, remete a todo esse processo que a gente passou, né? Eu te diria assim, ó, que tudo marcou, tudo marcou. Eu não traria assim como um caso específico, né? Eu te traria como um contexto geral. João, nós conversamos com algumas pessoas, né, que ou perderam entes queridos ou ainda se sentem com alguma sequela emocional ou física do processo da Covid. Então, agora a gente vai trazer um depoimento para mostrar para todo mundo que está nos assistindo aqui pela TV Câmara. A pandemia de Covid-19 não foi apenas uma crise de saúde pública. Para muitas famílias, ela representou despedidas inesperadas, luto e marcas que nunca serão apagadas. Em Novo Hamburgo, o jornalista João Valderi, conhecido por seu trabalho no jornal Canudos, foi uma das vítimas desse período tão doloroso. Seu filho Jefferson viu de perto a devastação causada pelo vírus. Além da perda do pai, sua mãe e irmã também enfrentaram a doença e felizmente sobreviveram. Mas as sequelas emocionais ficaram. Agora vamos ouvir então um relato que Jefferson fez e compartilhou de como a pandemia transformou a sua vida e também a vida da sua família. Sou filho de João Valderi dos Santos, nascido em Espumoso, um jovem que saiu de casa com 12 anos. E o padrasto que criou ele faleceu muito cedo também. Como ele era um dos mais velhos, ele saiu de casa com 12 anos, vindo para Porto Alegre trabalhar em obra. Só que ele não era satisfeito em obra, para ele não era, porque ele tinha que mandar valores para ajudar minha avó e os irmãos dele. Ele veio a Novo Hamburgo na década de 80, foi um dos primeiros presidentes do movimento estudantil de Novo Hamburgo Negro. Entrou para a história, nas diretas já, algumas lutas que tiveram em Novo Hamburgo. Para quem não sabe, meu pai foi fundador do jornal Canudos, mais de 15 anos de história, Tribuna 1, que hoje é o Tribuna da Cidade, Tribuna do Vale, que era um jornal, uma revista que tinha no Vale Real, teve a revista Nova Fonte no município, teve diversas empresas, sempre lutando. Foi um dos primeiros secretários do primeiro escalão negro de Novo Hamburgo, no governo do Jair Foscarini, e isso muito nos orgulhava. Trabalhou em algumas rádios da região como locutor com a sua voz e era um exemplo, Foi presidente da Estado Maior de Canudos, escola de samba do bairro Canudos, e ele tinha esse legado de lutar para a comunidade, lutar por aqueles que mais necessitavam. Até a última empresa dele, o Jornal Canudos, ele deu esse nome pelo maior bairro de Novo Hamburgo, pela comunidade mais carente, para ser lembrado, para ter uma voz no município. Desde o começo da pandemia, ele sempre teve um cuidado além, devido a ele ter diabetes, pressão alta e um tratamento no rim. Ele teve sempre esse cuidado muito severo,
Até a gente, pouquíssimas vezes, a gente visitou ele na pandemia. Praticamente umas 2 semanas antes de ele falecer, ele começou com uma gripe. E essa gripe foi piorando. E na sexta-feira ele relatou que estava com muita febre. Minha mãe acompanhando ele em casa. E ele foi até a UPA, no bairro Canudos. Naquele tratamento alegaram que era apenas uma gripe. Era para voltar para casa, tomar uma medicação e a febre não cessou. Na época não tinha exame ainda. Em Novo Hamburgo estava ainda muito recente a Covid. A gente conseguiu uma parceria com um laboratório no município, onde a gente fez o primeiro exame, que levava 4, 5 dias para ficar pronto. Na segunda-feira. Na quarta-feira, a gente já teve o relato do laboratório por telefone, não estava pronto 100%, mas já falaram, olha, está com Covid, está positivado. Naquele instante foi um baque para a família, a gente se desesperou na hora, os hospitais praticamente todos lotados, e a gente lutando atrás de UTI, hospital particular pedindo mais de 10 mil por uma vaga, a gente conseguiu no hospital municipal uma UTI, e ele foi entubado no dia 28, por volta de 1h pouca da manhã, ele teve outra parada e não aguentou. Foi muito rápido, a gente tinha poucas horas para fazer o sepultamento dele e a ficha não cai. 4 anos e 10 meses, agora fechou dia 28 e ainda parece que ele não morreu. Sabe? Uma das coisas que muito nos dói é saber se foi ele que a gente enterrou. Para nós ele está viajando. Como ele era um empresário, ele estava sempre viajando, sempre correndo. A gente não sabe até hoje se foi ele que foi enterrado, se não foi. A gente não teve velório, a gente não teve uma dignidade de enterrar uma pessoa. Foi muito complexo para nós, porque minha família até hoje ela luta ainda contra o Covid. A minha mãe tem sequelas irreversíveis. Meu irmão, depressão, nós temos muitos anos depois da depressão de perder pela Covid. É muito difícil ver pessoas dizendo, eu sei que você é muito questionado nisso, não acreditar na vacina, mas eu tive Covid com vacina e sem vacina. Com 3 doses eu peguei Covid, fui super bem, mas sem vacina eu achei que eu não ia voltar. Sabe, a gente só queria um tratamento digno no começo, porque a gente entende que os médicos, os enfermeiros fizeram o melhor, mas não tinha mais o que fazer. Demorou muito para chegar ao tratamento, demorou muito para ele ser entubado. E já o Covid praticamente já tinha parado todos os órgãos dele, não tinha mais. A gente luta muito, muito e fala para as pessoas sobre o Covid. O Covid mata, o Covid destrói famílias. A gente até hoje a gente luta. Em nome dos meus irmãos, da minha mãe, eu digo, a nossa vida mudou 360 graus. Hoje a gente tem um pouco mais de um olhar sobre a vida, sobre o olhar para o outro, porque a vida é muito curta. Uma gripe que chegou, que destruiu completamente a nossa família. Ele era o pilar da nossa família, de um todo, dos irmãos dele, de toda a base que ele tinha em volta. Diversos jornalistas trabalhavam com nós e diziam, João, como tu faz isso? Tu não é jornalista formado. E ele estudava muito, era um orgulho para nós. Acabamos de ouvir o relato do Jefferson. O João Valderi é um jornalista, né, que tinha um jornal Canudos que circulava aqui na nossa cidade, vivia aqui na Câmara de Novo Hamburgo cobrindo as pautas políticas, né? Então foi uma perca para todos nós, né? Falando um pouquinho, né, voltando a falar um pouquinho da saúde mental das pessoas, né, durante esse período, nós falamos bastante dos profissionais, né, de toda essa dor que ainda está lá em algum cantinho e que precisa, de certa forma, ser trabalhada, né, mas a população, de forma geral, também teve abalos causados, né, emocionais por esse luto coletivo, né, que se viveu durante esse tempo todo.
No início, quando eram comentadas os números de mortes em progressão geométrica, tantas mil mortes, né, trazia muita comoção e a partir do tempo parece que o número foi se banalizando e as pessoas se acostumando, né, com aquela realidade. Como tu acha que foi assim para os cidadãos de forma em geral assim trabalharem com todo esse processo assim de lockdown, de perder amigos, de parar de trabalhar, de ter que fazer home office, além das percas, né, do setor econômico, né? Esse momento todo conturbado, ele também traz ainda hoje sequelas, né? Traz bastante sequelas, né? A questão do lockdown, tá? Foi um processo necessário, né? Temos que ter a consciência disso. As pessoas, quem sabe, ainda tragam, né, manifestos psicológicos associados à doença e ao processo de clausura, né, de ter que ficar fechado, principalmente a ansiedade, né? Principalmente pessoas com mais idade. Eu lembro que na época nós tínhamos bastante pessoas que diziam que, olha só, o vozinho, né, a vozinha, tem que ficar trancado em casa, eles são acostumados a fazer seu passeio diário, eles necessitam disso, né? E a gente teve bastante reflexo psicológico, não só na questão de público jovem, mas na questão de pessoas idosas, né? Como uma forma protetiva, né? Uma necessidade protetiva, mas uma coisa que tem um objetivo protetivo acabou por trazer outros reflexos, né? Principalmente na questão psicológica. Poxa vida, não vou poder ver meu filho, não vou poder ver minha filha, não vou poder participar, não vou poder trazer meu netinho, minha netinha aqui para ficar comigo, né? Essas eram histórias que a gente ouvia com muita frequência, né? A questão do público jovem, eles já tinham uma consciência maior, né, do que estava acontecendo. Já é diferente, né, de um público mais idoso que já tinha uma vida, né, programada, já tinham processos, né, de acompanhamento. Eu dependo da minha família, eu gosto que meus filhos venham almoçar comigo, eu gosto que meus netos participem da minha vida, e ter essa perda, né, ceifada, vamos dizer assim, em curto período de tempo, né, acabou por trazer bastantes condições psicológicas, né, para essas pessoas, né, problemas psicológicos para essas pessoas. As crianças e os adolescentes também tiveram que se adaptar a uma nova maneira, né? Claro, mais acostumados às tecnologias, mas a ter aulas virtuais. Atividades virtuais, né? Também teve todo um desenvolvimento do setor educacional, né, para poder suprir, então, as necessidades dessa faixa etária. Sim, eu até, da questão da docência, né, a escola na qual eu participo, do corpo docente, ela promoveu, para que não se parasse na época, né, os estudos, enfim, aulas virtuais. Né? Eu me recordo, enfim, até que saía de plantões, né, e preparava aulas virtuais com os alunos. Era uma forma da gente se encontrar, uma forma da gente se ver, né, participar de alguma maneira, mesmo que o foco muitas vezes não fosse aquele do conteúdo programático, né, se tirava dúvidas em relação à própria doença Covid, que era vigente na época, né, se falava bastante em questões protetivas, se trazia para eles, para os futuros profissionais, hoje a grande maioria já está formado, né? Se trazia para eles a necessidade de cuidados, né? Questão de biossegurança, cuidados com o paciente. Foi um momento bem importante também na formação profissional deles, né? Esse contexto todo. E o que tu sentia, assim, o que eles te traziam de retorno, né? Sobre... eles não podiam atuar ainda porque não eram profissionais formados, mas essa angústia, de repente, de querer ajudar, de querer estar presente, né, nesse momento. Como é que foi essa relação aluno-professor, né? A relação aluno-professor, eu sempre digo assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com os meus alunos, né? No início eles me odeiam, no final eu amo, enfim.
essa relação, ela trouxe, assim, o que eu percebia nos alunos, né? Aquela ânsia de poder se formar, para poder atuar na área, de poder ajudar de alguma maneira, né? A trabalhar de alguma maneira. Porém, percebia também, né, aquele fundo de medo daquele período, né? Eu quero me formar, eu quero trabalhar, mas eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo por mim, eu tô com medo pelos meus familiares. Será que realmente é o momento de eu continuar estudando, continuar dentro de mesmo essa área? Eu acho que foi um divisor de águas, né, na questão educacional frente à saúde, né? Foi um divisor de águas ali. Se realmente eu quero isso para minha vida profissional. Essa é uma missão, né? Porque trabalhar com saúde. Com saúde ou não, né? Teve muitos que desistiram, Tatiana. Isso é fato também, né? E assim como teve muitos que persistiram, né? Que hoje, que nem eu disse, estão formados, são ótimos, maravilhosos profissionais. Quem sabe se eles já tivessem formado naquela época, teriam vindo agregar e também teriam sido ótimos profissionais na linha de frente também. Falando um pouquinho, João, sobre mudanças positivas que o Covid trouxe, então, para a saúde pública e para a valorização, né, dos profissionais da saúde. Os heróis, né? Vou começar pelo segundo fato, pela segunda. Eu acho que dentro da questão de valorização pessoal, tá? O pessoal da saúde sempre teve, né? Sempre foi bem valorizado na questão pessoal, né? A gente não vai entrar no contexto financeiro, né? Enfim, mas na questão pessoal, o pessoal da enfermagem, medicina, tá? Todo mundo que atuou dentro da área Covid sempre foi muito bem reconhecido, né? Isso hoje eu digo assim, um agradecimento, né, a todas as pessoas que reconheceram, né, e ainda reconhecem os profissionais que trabalharam nessa área. Na questão de positividade dentro do Covid, a gente não pode deixar de mencionar o acesso a serviços, né, que antes do Covid eram dificultosos, acessos a próprios medicamentos que antes do Covid eram dificultosos e hoje, né, são facilitados em função da pandemia, né? Alguns medicamentos que na época, né, eram caros, na época tinham poucos acessos, pessoas somente tinham acesso a pessoas que realmente tinham um poder aquisitivo um pouquinho maior, hoje são distribuídos gratuitamente, né, na rede pública. A questão do próprio atendimento, ficou muita coisa do Covid, equipamentos que ficaram do Covid, né, dentro dos hospitais, dentro das instituições de saúde, que foram substituindo equipamentos mais antigos. Então, na época do Covid, equipamentos que vinham eram equipamentos novos, muitos equipamentos novos, equipamentos de ponta, né? Entre ventiladores, monitores, né? Que são equipamentos primordiais, eram primordiais na época, equipamentos que ficaram e hoje estão sendo utilizados. Então, é uma coisa que ficou em benefício da população. Falando um pouquinho sobre você que é enfermeiro, né? As sequelas que a Covid deixou, a gente focou bastante na parte emocional, né? Tanto para a população que viveu esse momento difícil, dificilmente não tem, existe alguém que não tenha perdido alguém próximo, né? Para os profissionais da área também, mas além das sequelas emocionais, também ficaram muitas sequelas físicas aos que pegaram, né, o vírus, foram contaminados, mas felizmente sobreviveram, né? Quais as principais sequelas físicas que a Covid deixou? Nós temos bastante índice, como eu trabalho na porta de entrada, né, do Hospital Municipal aqui de Novo Hamburgo, porta de entrada a gente diz, né, que é a porta de emergência ali, a sala vermelha. A gente recebe bastante pacientes ainda com sequelas respiratórias, né? Então, o Covid em si, ele não foi um vírus de acometimento direto respiratório. O respiratório sempre foi uma coisa secundária, porque ele era um vírus hemático, né? Ele atuava dentro do processo de coagulação do sangue,
né? E acabava se alojando preferencialmente a nível pulmonar, o que dificultava o processo respiratório e ali ele causava danos, né? Muitos pacientes que foram acometidos em condições graves do Covid, eles trazem dentro desse contexto ainda muitas sequelas respiratórias. Claro, dentro das sequelas a respiratória ainda é a mais predominante, né? Muita dificuldade de respirar, facilidade em fazer pneumonias ou outras, né, doenças a nível respiratório, né? Nós temos também bastante casos de déficit neurológico, pessoas com problemas de lembranças, esquecimentos, né? Tá conversando com a pessoa e em pouco período de espaço de tempo ela acaba esquecendo o que estava sendo conversado há pouco, né? Muito semelhante a questões de Alzheimer, né? Mas são relações COVID também, né? Temos bastante condições ainda também cardiológicas, né? Que ficaram também desse processo de sequela, né? Entre outras também, motoras, né? Reabilitação motora desses pacientes, muito tempo em processo de UTI, né? Então, toda a reabilitação ainda, tem pessoas que não conseguiram se reabilitar, né, totalmente, plenamente, em função, né, de internações muito prolongadas. Né? João, nós conversamos com mais um colega servidor público e a gente vai acompanhar agora, então, o que ele traz para nós a respeito, então, da Covid. Cada perda representou uma história interrompida, uma ausência difícil de preencher. Para Fabrício da Rosa, a Covid-19 levou não apenas sua esposa, mas também parte de sua rotina, dos planos e da vida que construíram juntos. Hoje ele enfrenta o desafio de criar sozinho a filha, lidando com a dor da ausência e a responsabilidade de seguir em frente. Vamos ouvir o relato de Fabrício sobre a falta que sua companheira faz e como ele encontrou forças para continuar. Me chamo Fabrício, eu trabalho na Câmara de Vereadores, sou funcionário público desde 2017, faço serviços de manutenção e copa venho fazendo ultimamente. Minha esposa se chamava Maria Lúcia, era comerciária, trabalhava no shopping 12, 13 anos no último trabalho antes do ocorrido. No período da pandemia teve um início que fechou tudo, o pessoal foi todo para casa, depois teve uma liberação parcial para serviços emergenciais. No meu caso eu acabei voltando a trabalhar e no caso dela, como ela trabalhava em uma ótica, os funcionários foram preservados, foram para casa e ela ficou trabalhando todo 2020. Naquele período, muitas vezes até sobrecarregada, ela trabalhava, o shopping abria das 10 às 10 e durante aquele período muitas vezes eu saía daqui às 5 horas e ia lá porque ela não tinha conseguido sair da loja para ir ao banheiro, porque para sair da loja ela tinha que chavear, né? Estava sozinha. Estava de saúde muito bem, ela teve alguns problemas de asma quando criança, mas daí durante toda a vida adulta nunca deu problema. A gente se sentia bem fisicamente. No primeiro período eu fui para casa, foi o primeiro a aparecer com a contaminação, mas para mim os sintomas foram diferentes. Eu apenas tive dor de cabeça e ardência no olho, aparecia como se fosse conjuntivite, alguma coisa assim, porque eu ia olhar a TV durante a noite e me queimava a visão. E tive uns 2, 3 dias com muita dor de cabeça durante o dia, coisa que normalmente eu não tenho, nem tomo remédio para dor de cabeça, porque normalmente eu nunca tive, não tenho. E naquele período eu me lembro que eu fiquei vários dias ruins, até que um colega disse, tá dando algum surto de pandemia aqui. Já tem colegas nossos que foram diagnosticados e estão em casa. Eu fui consultar e fui para casa. Era um período de 15 dias de afastamento, levavam 5 ou 6 até que saíssem os resultados. E eu fui para casa primeiro, sem saber. Quando saiu o resultado que eu descobri, achei até que não era, mas descobri que estava contaminado. Eu tomei a medicação que foi dada logo na primeira consulta, que era o kit Covid,
a minha imunidade baixou muito e eu caí de cama. Era um período, eu me lembro bem, a gente estava com falta de água, calor muito forte. Então eu perdi a fome, não tinha ânimo de comer e deu muita fraqueza. Praticamente passava meio que deitado o dia todo. Eu não estava bem recuperado ainda, ela caiu de cama. Acordei um dia de noite com ela uma distância de uns 20 centímetros do ventilador, com muita falta de ar. Foi o dia que a gente levou ela no hospital e baixou. Como estava muito cheio no centro, ali na UPA, me mandaram direto pro hospital, porque ela estava com falta de ar. A gente levou ela lá e desde então eu não vi mais ela. Ficou 20 dias entubada e infelizmente não resistiu. Eu me entendo como uma pessoa que já passou por muita coisa. Só que durante esse período a gente passou a viver com uma percepção diferente. Por algum tempo, não que eu não seja uma pessoa de fé, eu tenho na minha essência uma fé cristã, mesmo não sendo frequentador de credo religioso nenhum, indo à casa de igreja nenhuma, de acordar todos os dias e agradecer a Deus por mais um dia, porque a gente não sabia quantos dias ia viver. A gente não tinha percepção de que tudo aquilo que a gente passou durante a pandemia, que pudesse estar como estamos hoje, de novo, como se nada tivesse acontecido. 4 anos, as pessoas mal lembram, eu vivi alguns períodos que eu me senti ofendido, porque para mim era uma perda, parece que para outra pessoa era só um conto do que eles viam. O que saía no rádio, na TV, para mim não era uma história, para mim era o que eu estava vivendo. A minha filha tinha 12 anos na época. Eu não sei especificar, eu acredito que para qualquer filho, eu perdi minha mãe já adulto, e sei o quanto ela me faz falta. Então imagino para uma criança, um adolescente, uma menina perde a mãe com essa idade. Passando alguns dias da perda dela, eu tive que retornar ao trabalho. Para minha filha, ela teve que ficar em casa. Eu tentava fazer horários mais específicos para eu voltar mais rápido para casa. Era muito duro chegar em casa e perceber que o que mais doía para ela, porque o período todo, antes da pandemia, sem aula, não tinha convivência social. Depois, com a perda da mãe, 5 meses antes ela tinha perdido a avó. E daí, com a perda da mãe, a gente teve atritos familiares e distanciou o resto da família do lado da mãe dela também. Então, foi bastante duro pra gente, entendeu? Ainda é um pouco difícil, mas agora a gente já está um pouco mais acostumado. O tempo já está passando. A dor ainda continua, a saudade ainda continua, mas tu já não deixa tomar conta do teu dia, tu consegue seguir em frente, né? João, a gente escutou agora o depoimento então do Fabrício falando como é difícil a reconstrução da rotina e é uma realidade vivida por muitas pessoas que perderam companheiro, pai, às vezes mais de uma pessoa, da própria família. Você acredita que a sociedade aprendeu muita coisa com essa tragédia ou que aos poucos já está sendo esquecido? Porque às vezes parece, nossa, 5 anos da Covid ou já 5 anos da Covid, né? Eu acredito que o esquecimento ele não vai acontecer nunca, né? É uma parte da história, né, que ficou gravada, né, dentro do nosso sistema, não só de saúde, né, como na vida de muitas pessoas. Nós tivemos muitas perdas, Tatiana, há de concordar, eu concordo com isso, mas nós também temos que levar em relevância as pessoas que conseguiram a cura, né, também do Covid. Assim como nós conversamos no contexto das famílias, quem sabe se reestruturarem em função das perdas, nós acho que também temos que conversar na felicidade, na alegria das pessoas que tiveram seus entes queridos de volta, né, ao convívio familiar.
As estruturações familiares, eu acredito que tenham mudado bastante, né, em função do Covid, no relacionamento de perdas e no relacionamento dos que voltaram para casa. Eu acredito que dentro desse contexto todo, se teve de novo, ou se resgatou, quem sabe, a questão do relacionamento, convívio afetivo familiar. Né? Não estou dizendo que ele estivesse perdido, mas que ele ganhou forças depois do Covid. A importância, né, do convívio familiar, a importância do relacionamento de família, relacionamento pai, mãe, filhos, relacionamento vô, netos, né? O que, quem sabe, tenha despertado nas pessoas de novo a importância da família, a importância de ter de volta seus entes queridos, né? As famílias que tiveram perdas, né? A gente sabe que a perda ela jamais vai ser substituída, né? Mas a reestruturação familiar nos que tiveram perdas, eu acho que também é uma coisa muito importante dentro desse contexto todo. João, a gente está se encaminhando, né? São muitas memórias, né, que vêm, muitas histórias que tu deve estar recordando internamente também, muito. Né? Desse processo que acredito que tenha sido um dos mais difíceis, se não o mais difícil, né, na história da saúde do Brasil, não só da saúde, né, da história recente, né, brasileira. E eu gostaria que, antes de acabar o programa, que você falasse um pouquinho da importância do advento da vacinação, das pesquisas, né, do fomento também que essa pandemia trouxe, né, para que pesquisadores do mundo inteiro se reunissem em prol de uma coisa que era a descoberta da vacina, né, e como isso impactou, né, para o final, assim, das ondas, né, do momento mais crítico da pandemia. O que se leva muito em consideração, Tatiana, a questão vacinal, né? Poxa vida, o pessoal questiona como é que então em pouco tempo foi projetada uma vacina para um vírus, né, que se mostrou tão agressivo, enfim, e quanto em relação com outras doenças, as vacinações acontecem a longo prazo, né? A questão de imunização a longo prazo. Não dá para se dizer, tá, deixar de manifestar que as vacinações elas são extremamente importantes, inclusive na relação Covid ela foi extremamente importante para a população, tá? Não só para a população, como para nós profissionais também que estávamos na linha de frente, né? Que foi uma maneira de imunizar as pessoas, né? E que ajudou com que essa condição talvez não tomasse proporções piores do que a gente já teve, né? Então, reforço, né, a toda a população que todas as vezes que tiverem campanhas de vacinação, independente que seja de Covid, vacinação gripal, agora nós estamos entrando né, no processo agora, que se preocupem na questão da imunização, proteção própria, individual, né? E a proteção própria, ela também remete à preocupação da proteção contra terceiros, né? De uma proteção coletiva, coletiva, né? O que, quem sabe, eu não adquiro, eu não vou passar para o próximo, né? Não vou transmitir ao próximo. Então, a população, ela acabou se tornando mais consciente nesse período quanto à necessidade, à preocupação da vacinação, da imunização, não só consigo mesmo, mas também na preocupação de não transmitir, né, ou a possibilidade de transmitir alguma coisa para terceiros, próprios familiares, amigos, né, cônjuges, enfim. João, isso que tu traz é muito importante, especialmente porque ainda, né, em 2025 a gente vê alguns movimentos contrários à vacinação e a gente tem que trazer o quão absurdo é essa ideia, que o nosso sistema único de saúde, tudo que consta no calendário vacinal, tanto das crianças quanto dos jovens e dos adultos, é muito bem estudado e seguro, né? Então, para falar da importância da comunidade sempre aderir às campanhas vacinais, seja de qual área for, independente, né? Da condição. E do quanto
foi um respiro isso, né, e um vislumbre para o final dessa crise toda, quando começaram-se, então, o processo de vacinação. Eu lembro aqui em Novo Hamburgo, na FENAC, filas, né, de carro, todo mundo procurando, então, por esse momento. Como foi para te vivenciar isso, assim? Olha, dentro desse contexto todo do Covid, né, a gente também tem que pensar... Foi um momento muito feliz, umas né, coisas pra comunidade. boas, né? Foi ver esse boom de vacinação, a tristeza do boom do Covid e a felicidade do boom da vacinação, né? A preocupação da população em massa em procurar realmente, né, a questão de imunização para si, né? Primeiro pensando em si próprio, né? E em segundo plano também pensando nos outros, né? Adolescentes, crianças, jovens, adultos, né? Para que eles também, para que esse ciclo se tornasse, né, tivesse um término, né, tivesse um fim, né? E eu acredito que a imunização vacinal, ela foi fundamental dentro desse processo todo para que ele realmente tornasse, né, tomasse um fim. João, então agora sim, nos encaminhando, né? Sei que teríamos assunto para a gente ficar muito tempo aqui falando, recordando pontos positivos, aprendizagens, momentos difíceis, né, que a pandemia de Covid-19 nos trouxe para a sociedade como um todo. Mas para encerrar o programa, gostaria que você deixasse uma mensagem, uma reflexão. Então, como profissional da saúde, como professor, né, de futuros profissionais da saúde para toda a nossa população que ainda, né, convive com essas sequelas, seja físicas ou emocional, desse momento difícil da nossa história, e que também ajudasse a seguir em frente, né, com mais tranquilidade. Com mais tranquilidade, né? Que a gente consiga viver a vida na plenitude, com tranquilidade. Bom, eu acho que primeiramente a gente tem que falar, eu gostaria, né, de falar aos futuros profissionais de saúde, né, que eles tenham a preocupação primeiro da empatia, né, no tratamento com o público geral, né, com os nossos pacientes, para que eles tenham a preocupação também na questão, né, da imunização, que eles sejam propagadores, né, e sejam fomentadores do processo de imunização da população. A gente tem que levar isso em grande consideração, independente de qual seja o momento em que se esteja vivendo, né? E a população em geral, né, para que tenham sempre a consciência e a preocupação, né, do cuidado a si mesmo, cuidado com terceiros, cuidado com o próximo, e que vivam todo esse processo familiar, né? Agreguem a sua família, aproveitem ao máximo sua família, né? A gente não sabe o que vem do futuro, né? A gente espera que a gente não passe de novo por todo esse processo, tá? Mas que ele também não seja o fomentador da necessidade da gente estar dentro do convívio familiar, que a gente aproveite a família da melhor maneira possível, independente da condição que a gente esteja no momento. João, eu quero agradecer a tua sensibilidade, quero agradecer pelo teu trabalho na linha de frente, do primeiro dia ao último dia, né, da pandemia, tudo que você fez pela nossa comunidade, né, e te parabenizar pelo trabalho e por esses 32 anos, então, de enfermagem, então, lutando por melhores condições de saúde para todo mundo. Se me permite uma colocação, né? Fica à vontade. O João foi só uma peça entre muitas, né, que passaram. Eu acho que o registro que eu deixo, né, de agradecimento a todos que trabalharam junto naquele momento, todos os que se empenharam de alguma maneira em ajuda ao próximo, né? Todos que deixaram um pouquinho o medo do lado da contaminação e estavam na linha de frente, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então o João não estava sozinho ali, e eu acho que todos os que trabalharam, todos os que de alguma forma participaram, né, merecem todos os agradecimentos possíveis, não só do João, não só da Tatiana, né, mas de todos que de alguma maneira, independente de perdas ou ganhos, né, participaram
de todo esse processo. Fica o nosso reconhecimento também. Muito obrigada, João, então, pela sua participação no nosso programa Vitalidade de hoje, que marca, então, os 5 anos da Covid-19 no Brasil. Muito obrigado pelo convite. 5 anos se passaram desde o início da pandemia, mas os impactos da Covid-19 ainda são sentidos por pacientes, profissionais da saúde e pela sociedade como um todo. A crise expôs fragilidades do sistema de saúde, mas também mostrou a força e a dedicação de quem esteve na linha de frente. Agradecemos ao enfermeiro João Vanderlei Kramer, ao Jefferson Mendes, ao Fabrício Rosa, por compartilhar suas experiências, dores e reflexões sobre esse período tão marcante. O programa será reprisado pela TV Câmara NH, canal 16 da Claro, e também está disponível no youtube.com/TV Câmara NH. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo Vitalidade.